Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje discutindo o papel da mulher contemporânea no Brasil, com a professora Bárbara Heller, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unip, membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, OBCOM, da ECA, USP, a Escola de Comunicações e Artes da USP, que foi também fundadora, vice-coordenadora e coordenadora do Grupo de Trabalho Memória nas Mídias, da Associação dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, Compós, e a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a FEFELESH, membro da Associação Brasileira de Antropologia e do NUMAS, o Núcleo de Estudo dos Marcadores Sociais da Diferença, também faz parte da rede Não Cala, rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Professoras, eu brinquei com a professora Bárbara no final do bloco passado, que ela tinha me dado o gancho para nós falarmos de questão de trabalho, da profissão, o lugar da mulher no mercado de trabalho e tudo mais, sendo muito rápido no que foi falado. Eu queria trazer ainda aquela pesquisa da Kantar que eu mencionei no começo do programa, na apresentação, que ela vai um pouquinho mais fundo. Inclusive, tema de um artigo da jornalista Júlia Nogueira de Sá, se eu não estou enganado, na Carta Capital. E a Júlia foi minha chefe. Né? E adorei ter a Júlia como chefe. A Júlia foi minha chefe na Folha da Tarde, minha diretora de redação. E ela traz essa pesquisa da Kantar e ela menciona uma coisa, quer dizer, dentro dessa pesquisa chega uma conclusão. Ao perguntar onde a liderança de uma mulher é mais bem aceita para quem está confortável com a ideia, a resposta aponta para setores tradicionalmente femininos, como educação, moda, beleza, saúde e bem-estar. Já o mundo das máquinas, da tecnologia, dos bancos, do poder, parece mais adequado, diz esse estudo, e comenta a Júnia, aos homens. Em resumo, uma mulher pode liderar, desde que continue o seu quadrado. É isso, quer dizer, como lidar com isso e mais, como lidar com a questão dos estereótipos. Porque no final das contas a gente está falando também de estereótipos. Quer começar, professora Bárbara? Quero, acho que eu vou começar até pelo final da sua colocação, né? Como lidar com os estereótipos, porque isso vai ao encontro das pesquisas que a gente faz no campo da comunicação. Exatamente. Né? Quer dizer, como que as mídias também ajudam a reforçar muitos desses estereótipos. E eu vou até comentar muito rapidamente um trabalho que não foi orientado por mim, mas eu fui banca de uma mestranda na Universidade Paulista, que ela fez todo um trabalho baseado em capas de revista das representações das mulheres que se candidataram ou que conseguiram a presidência no Brasil. Né? E a Dilma foi retratada, enfim, no começo como quase uma sombra do Lula, né? Sim. E depois como uma pessoa que deu certo no primeiro mandato, então, ok. E depois ela vai virando bruxa, né? Com esse imaginário mesmo da bruxaria da Idade Média, né? Sim. Então, ela pela apresentação dessas capas, ela vai mostrando essa narrativa mesmo, hegemônica da mídia, né, de depreciação da Dilma, atacando inclusive a pessoa dela, não era só as ideias ou a política econômica, Sim, não era a roupa. Não era a figura da presidente, mas era a pessoa. Era a pessoa. Era a mulher. E uma capa me chamou muito a atenção, porque tinha um close do rosto dela, ela estava provavelmente brava, Dilma, então todas as rugas e as veias um pouco saltadas no pescoço, quer dizer, era para mostrar mesmo a bruxa descontrolada, feia e tal. A deconstrução, né? A desconstrução, porque ela chegou num cargo de poder raríssimo, né? Sim. Que é o maior cargo político no Brasil. Então, eu estou começando um pouco pelo final. Claro. Eu acho que as mídias hegemônicas, principalmente, são muito responsáveis por essa representação depreciada das mulheres e que passa, acho que, por todos os setores. Eu fico pensando também, por exemplo, no esporte. Né? O quanto se fala da mulher esportista, não só porque ela jogou bem o tênis ou
o vôlei, mas do corpo. Né, precisa ser uma musa. Se ela é bonita. Se ela é bonita. Não é se ela joga bem. Com perdão da expressão. A musa. Você não tem um muso no futebol, no tênis ou no vôlei masculino, mas não dessa forma. A mulher precisa ser menos agressivo. Desde lá de trás, Vera Mossa, Isabel. Exatamente. Desde lá de 30 anos atrás, há uma necessidade de ter a musa. As tenistas. As tenistas, né? Então a Sharapova, que acabou de abandonar o tênis. Eu estava pensando nela. Exatamente. Eu estava pensando nela. Então, eu acho que as mídias tradicionais, elas são muito participantes desse processo, né? Eu nunca sei se a gente tem a mídia que merece ou se é o contrário, né? A mídia faz o que nós jogamos para ela. Sim, é verdade. Mas, de qualquer forma, eu diria que as mídias elas têm que ser repensadas. Aí nós vamos voltar a esse assunto, mas eu queria trazer para a senhora Luísa justamente essa questão aqui. Quer dizer, da mulher, ela é aceita quando está dentro do seu quadrado, quando sai, a questão incomoda, e a questão ainda também, como a professora Bárbara está falando, da questão de estereótipo. Como lidar com isso, professora Heloísa? Como se muda isso, se é que se muda rapidamente? Eu não sei se eu tenho a fórmula da mudança, mas eu acho quem dera tivéssemos. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco analiticamente isso, né? Quer dizer, quando... eu brinco, quando a gente fala de gênero, né, a gente não fala só da relação entre homens e mulheres, mas a gente está pensando como diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes sociedades classificam um mundo em que o que é pensado como feminino e como masculino. Né? Então, a nossa sociedade, a gente tende a pensar, por exemplo, que cuidar de criança é uma atividade feminina, portanto, tudo bem as mulheres estarem na educação. Né? Faz no entanto, sentido. Se a faculdade de educação é majoritariamente feminina, vai ver quantas foram efetivamente diretoras na faculdade de educação, por exemplo. Né? Aliás, na FEFELESH, que é uma faculdade que tem bastante, onde eu dou aula, tem uma proporção alta de mulheres em alguns departamentos. Outros não. Por exemplo, a filosofia continua sendo muito masculina, porque é o universo da razão, como se a razão fosse necessariamente masculina. Exatamente, foi uma propriedade masculina. Como se fosse uma propriedade masculina. Então, quer dizer, a gente ainda tem, além de ter que lidar com as pessoas, a gente tem que lidar... Porque o masculino e o feminino, eles circulam socialmente. Eles não estão só... Há mulheres que são masculinas, há homens que são femininos, não é? E há espaços que são pensados como masculino e feminino. Então, é isso. Quer dizer, as mulheres ganham um certo espaço, por exemplo, né? Na medicina, elas ganham um certo espaço, mas vai tentar chegar na área mais nobre da medicina, daí elas não conseguem, elas ficam ou na pediatria, ou na ginecologia, não é? Ali pode, né? É como se, né, os professores dessem uma espécie de autorização. Tudo bem você fazer residência na ginecologia, mas na cirurgia não. Né? Neurocirurgia, então nem pensar. Nem pensar. Então, todo assim, respeito. ainda há... E veja, eu estou falando de campos que são altamente intelectualizados. Né? Não é só uma questão de força física, não é uma questão... Né? E mesmo se você pensar força física, tem mulheres muito mais fortes que muitos homens, etc. E tal, né? Tudo é uma questão de treino. Na antropologia, a gente vê assim, o nosso corpo é um corpo culturalmente treinado sem que a gente perceba, né? E eu acho que isso acontece também nesses campos que são femininos e masculinos. E daí o que acontece? Quando uma mulher ascende socialmente, ela entra num lugar meio masculino, quando ela tem poder. Né? Então, é comum dizer, ela ganhou poder, mas ela virou um general. Né? Ela virou... Você masculiniza... exatamente, ela se masculinizou para poder ter poder. Não sei se ela se masculinizou ou se as pessoas estão vendo a masculinidade nela, entendeu? Claro, porque nós todos temos aspectos masculinos e femininos. Todos nós temos. Sim. Né? Claro. Desde Gil já dizia, né? Da sua porção mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Então, todos nós temos masculinos e femininos circulando na nossa vida, aspectos nossos que são classificados como masculino e feminino. Para a gente que é pesquisador, cientista social, não é? Como é que a gente pensa isso? A gente pensa que isso não é fixo. Nem... Né? A enfermagem já foi masculina, hoje ela é pensada como feminina. Quer dizer, isso muda historicamente. Só que essa mudança é lenta. Né? De novo, eu acho que a gente volta um pouco para esse tema. Claro. Né? Uma coisa é você... Porque ele é recorrente, na verdade. Né? E eu acho que a Bárbara tocou num tema muito sério, que é o papel um pouco da mídia nisso. Porque o que acontece? As mídias hegemônicas, comerciais, elas falam... Elas querem dar para o público aquilo que elas acham que o público quer. Então, elas ousam muito pouco de sair desses estereótipos. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo... Incomoda menos, né?
eu fiz uma pesquisa sobre Malu Mulher e fiz pesquisa sobre telenovelas, né? As telenovelas, por exemplo, num certo momento, elas incorporam alguns aspectos do feminismo, por exemplo, a ideia de que mulher pode trabalhar fora, mulher de classe média, né? Sim, claro. Pode trabalhar fora, né? Ou né, uma certa liberação sexual que aconteceu através das novelas nos anos 80, digamos assim. Mas vai até um pedaço, depois não vai mais. Não avança, né? Mais. Não avança mais. Quer dizer, chega uma hora que assim, é aquele feminismo que é palatável, que dá mas continua, por exemplo, construindo um ideal de beleza feminina inatingível para a maioria das mulheres. Né? Exatamente. Que tem que ser magra, que tem que ser branca, que tem que ser jovem, né? Que tem que ter várias constrições do corpo, né? Eu brinco que eu não faço unha e não sei usar salto alto, né? Então eu brinco na sala de aula, eu não fui bem treinada no gênero, né? Mas porque eu resisti, né? Não era uma coisa... Hoje em dia as meninas já têm isso mais forte. Então eu acho que a gente precisa também pressionar a mídia para que a mídia seja diferente. Porque ela também, sem perceber, ela está reforçando esses estereótipos. Claro que a gente faz... Quer dizer, várias dessas desigualdades, a gente sabe que às vezes não necessariamente elas são conscientes. Como você falou, tem um machismo que é estrutural, que às vezes sem querer a gente não percebe. Exatamente, que você pratica, reproduz, sem querer, como posso reproduzir um racismo que eu nem estou percebendo, inclusive porque eu sou branca, né? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente está num momento social que a gente tem material empírico, inclusive de pesquisa, para questionar essas coisas também. E aí eu queria aproveitar tudo isso que nós estamos conversando aqui, trazer de novo a professora Bárbara, que é essa questão, ainda falando da mídia. Vamos só dar uma separada rápida. Papel da imprensa, papel da publicidade. Tá? O quanto a publicidade tenta, de alguma maneira, por um lado, a modelo plus size, algumas propagandas, tenta como se fosse uma concessão. Por outro lado, ela volta com toda a ideal de beleza, magra, branca, jovem, bonita, quase uma Jelly Bean inalcançável. Porque a Jelly Bean nasceu daquele jeito. Né? A genética ajudou. Exatamente. A genética ajudou bastante. Tá? Mas o quanto isso deve ser mudado, deve ser pelo menos questionado. Porque mesmo quando você coloca modelo... Me corrija se eu estiver errado. Mesmo quando você coloca modelo plus size numa propaganda de Dove, por exemplo, estava pensando. Você está reforçando o estereótipo anterior. Né? Você está abrindo uma concessão, quase. O meu raciocínio está correto, professora Bárbara? Eu acho que sim, mas eu ainda acho melhor ter a concessão do que nem ter a concessão. Claro, né? Sem dúvida alguma. E agora, é um passo a mais. Agora, você tem razão no sentido de que esses corpos que agora se mostram, eles são mais heterogêneos. Existe também estudos muito bons na área da comunicação sobre gordofobia, sim, que é um novo termo. Exatamente. Né? Então, o plus size acho que chega um pouco... chega junto né? com essa tendência, inclusive, da moda. Sim. Há setores, né, de lojas de grandes, né, tipo... Marisa, ou essas, enfim, desse tipo grandes de comércio, magazines, né? Grandes magazines, que tem a seção plus size. Plus size, né? Exato. Agora, esse plus size ainda acho que é muito glamourizado, né? Não é um plus size que vai mostrar a mulher, normalmente, pelo menos do que eu vejo, com estria, com celulite, com peito caído, com bunda... Isso ainda é tão cobrado, né? Então, ainda é uma plus size que ainda, nesse sentido eu concordo com você, ainda reforça, mas um pouco mais ampliado, claro, né, esse estereótipo de beleza. Agora, o que eu acho positivo também da publicidade? As campanhas de cerveja também já não expõem mais tanto, como costumava, o corpo da mulher, com a gotinha da cerveja, sim, que caía entre os seios e tal. Isso já está mais... eu digo censurado, mas está mais em desuso. Né? Sim. A publicidade, então, acho que ela tem um pouco esse mecanismo também de querer agradar. Ela não é boba. Claro. Né? Então, os hábitos de consumo também estão mais sofisticados, tem nichos, né, que antes não existiam. Plus size não existia. Exatamente. Né? Por exemplo. Então, o mesmo cosmético para cor negra, para pele negra,
né? Então, a gente está vendo vários hábitos de consumo que estão se transformando em nichos poderosos, e a publicidade, obviamente, não vai desperdiçar nada disso. Vai aproveitar esse vácuo aí, vai aproveitar esse caminho dela. É um modelo de negócios muito interessante para a publicidade. Então, assim, um reforça o outro, eu diria assim. Mas eu ainda acho isso muito melhor do que não ter nada. Do que não ter. Professora Luiz, aproveitando o que a professora Bárbara falou, é melhor termos alguma coisa do que não termos nada, quer dizer, e quanto publicidade, de novo, publicidade e jornalismo, só para fazer essa distinção, reforça ou pode trabalhar para combater estereótipos? Eu acho que algumas dessas mudanças que aconteceram, por exemplo, a mudança na propaganda da cerveja, ela também decorreu do movimento social. Não sei se você lembra aquela campanha da Skol, esqueci o não em casa, muito desagradável. Verdade. Né? Todas nós sabemos o que é passar. Eu acho que 100% das mulheres já passaram assédio sexual na rua. Né? Só se você não andar nunca de ônibus e de metrô que você não vai sentir. Ou se não sair de casa. Você não sai de casa. Na calçada. Porque particularmente no carnaval, né? Parece que tudo é permitido. Um tipo de, eu acho que mais do que assédio, até às vezes agressão sexual, abuso sexual, efetivamente, não é? Então, eu acho que algumas dessas mudanças sociais, elas vêm também por causa do movimento social. Quer dizer, o movimento social pressionando a mídia, pressionando a publicidade, né? Porque o problema um pouco da publicidade e, às vezes, até da imprensa, é que, às vezes, alarga enquanto está pensando na capacidade das pessoas consumirem. Então, é isso. De repente, descobre que tem um nicho lá das gordinhas. Então, o nicho das gordinhas, a gente precisa ter roupa para elas também. Elas também podem ser sexys, desde que elas sejam jovens e elegantes ao mesmo tempo, etc, etc, né? Mas eu acho que, no geral, a imprensa, às vezes, ainda precisa, digamos assim, permitir a heterogeneidade social aparecer. Eu acho que ela, às vezes, ainda tende a nossa imprensa hegemônica, os nossos grandes meios de comunicação. Quando a gente pesquisa um pouco, eu não tenho pesquisado muito mais ultimamente, mas, às vezes, assim, é engraçado como eles são recorrentes, como eles são parecidos, né? É difícil sair um pouco do lugar comum. Tanto assim que eu acho que, com as novas mídias, a gente começou a ter vários tipos de mídias alternativas que eram efetivamente mais feministas ou mais antirracistas, né? Então, eu lembro, assim, a diferença entre você, tendo uma filha adolescente, comprar uma revistinha normal, Capricho, ou você descobrir uma revista alternativa feminista como a Capitolina, que faz matérias efetivamente discutindo temas que eram tabu, masturbação, orgasmo, violência sexual na família, porque também, quer dizer, um pouco aquilo que eu estava falando, as coisas que não eram ditas, né? Exatamente. Hoje em dia a gente começa a ter dados, por exemplo, sobre que o imaginário da gente de violência sexual, que é o estupro na rua escura, não é o pior. Não é. Né? Não é que isso não aconteça, continua acontecendo e merece respeito, cuidado e atenção. Sem dúvida. No entanto, né, a gente foi descobrindo, por exemplo, que a violência sexual mais comum é dentro da família. Por isso, vou fazer uma ponte, se você me permitir. Por favor. Com a ideia de que a gente precisa discutir gênero na escola e a gente precisa ter educação sexual na escola. É importantíssimo. É importantíssimo. Por quê? Porque, infelizmente, ainda é na família que as meninas sofrem mais violência, né? As famílias não estão preparadas para lidar com isso. E a gente discutir gênero é a gente discutir violência, a violência masculina. A gente discutir gênero é também ensinar para uma criança que ninguém precisa tocar ela se ela não quiser, não é? Não é não, né? Que não é não. Não é não. Você quanto mais informações sobre sexo e gênero, sobre sexualidade você dá para as crianças, para os adolescentes, mais eles conseguem se proteger. Né? E isso faz parte, desculpe cortar a senhora, mas isso faz parte desse empoderamento feminino. E um empoderamento social, de uma forma bem mais ampla. Quer dizer, que vem tem que vir, ou deveria vir, desde muito mais cedo, na verdade. Quer dizer, eu acho que a gente não precisaria chegar muito mais com mais idade, e aí começar a se questionar, começar a entender. Quanto mais cedo nós começarmos... Não, a diferença social, a mudança social, as grandes mudanças sociais, elas são geracionais, né? Sim. Por isso que a escola tem um papel fundamental,
né? Porque você, de fato, quer dizer, a formação que você dá para as crianças, né? Quando você vira para um menino e fala, menino não chora, mas pode bater, sim. Você está ensinando os homens que eles podem ser violentos, mas que eles não podem ter sentimento, que ele não pode sofrer. E a gente quer no estereótipo de novo. Aí é o outro. Exatamente. E aí eu só queria fazer uma relação por favor, também, trazer. Porque eu acho que, claro, o tema é a questão feminina, até por causa do dia 8 de março. Sim, exatamente. Né? Mas eu acho que, nesse sentido, os homens também sofrem muita violência. Claro. Né? Porque eles também são empurrados para esse papel que, muitas vezes, eles não querem assumir. Exatamente. De serem conquistador, né? De serem violentos, de serem... Ser macho alfa o tempo inteiro, né? De serem dominantes. Dominantes. O macho alfa. É o macho alfa, né? Porque as feministas também não gostam desse termo, hein? Mas se você olhar... Mas isso é a pessoa, só que essa professora Bárbara está colocando, quer dizer, porque, na verdade, vivemos esse círculo de estereótipos em que nem um lado nem o outro muitas vezes consegue escapar. Exatamente. Mas fica preso nisso. E aí, de novo, a mídia, a imprensa, a publicidade. A família feliz da margarina. Exato. Né? O homem está se preparando para o trabalho. E a mãe cuidando da casa, da cozinha, do café da manhã dos filhos. Mesmo que ela trabalhe fora. Mesmo que ela trabalhe fora. Mesmo que ela trabalhe fora. Quem vai cuidar de criança, quem vai cuidar da casa, quem vai cuidar da roupa, é sempre a mulher. Se você olhar a publicidade de produto de limpeza, ela é toda voltada para o imaginário de uma mulher como compradora e como usuária daquele produto. Mas você vê uma coisa agora que eu tenho visto vi recentemente, uma propaganda de cerveja, que não vou entrar no mérito, porque a gente não precisa fazer propaganda dela aqui, mas que... E aí eu achei muito interessante, tentando lidar com esse estereótipo, né, de que homem bebe cerveja e mulher bebe coquetel. A propaganda inteira é o homem bebendo coquetel e a mulher bebendo cerveja. O garçom entrega o coquetel para a mulher e a cerveja para o homem e eles trocam. Quer dizer, e fala, homem também pode beber coquetel. Quer dizer, há uma tentativa, claro, dentro do nicho de mercado, dentro da venda, do consumo, mas é uma tentativa. Não é inocente. Não é inocente, de forma alguma. Mas é bom. Né? É melhor. Claro. Melhor com do que sem. Claro, e dentro desse ponto, infelizmente estamos chegando ao final, como eu brinco sempre, a gente poderia ficar mais uma hora aqui nessa conversa super agradável, super importante. Mas estamos chegando ao final, mas eu queria... Para finalizar, para as senhoras, voltar à pergunta que eu fiz no começo. O grande desafio é empoderar mais ou vencer estereótipos ou se preparar para novos caminhos, professora Bárbara? Qual seria o grande desafio da mulher brasileira, principalmente da mulher contemporânea acho que hoje? não tem o grande desafio, são há vários, tantos, né? Sim. Mas talvez o maior desafio seja aprender a conhecer os seus limites, superar esses limites e trabalhar no coletivo. Né? Eu acho que o empoderamento feminino, eu acho que ele acompanha, ou deveria acompanhar, acho que eu estou sendo muito otimista, deveria acompanhar, como a professora Luísa falou, os movimentos sociais que são conjuntos, porque é um pouco isso que apontei na minha última fala. Não adianta a gente só pensar no feminino, se junto não vierem as ações também para feminilizar o homem e masculinizar a mulher dentro desse estereótipo. Sim, sem dúvida. Então, eu diria assim, existe o desafio, existem muitos desafios. E só um pequeno complemento, eu acho que muita coisa também passa pela escola, mas passa pela família. Sim, porque não adianta também os estudantes, sejam eles quais forem, terem aulas e verem um movimento na família violento, por exemplo. Exatamente, não vai resolver nada. Então, a família também tem que estar sendo preparada também para essa mudança. Sim, não tem que ser só um novo homem, uma nova mulher, uma nova família. Novas famílias, novas famílias. Sejam elas quais forem. Né? Sem dúvida, de que o extrato social for. Sem dúvida. Professora Luísa, só concordo que a senhora gostaria de... Quais seriam esses desafios, se é que há um ou vários? Eu acho que, assim, eu sinto que o jovem feminismo colocou, que os jovens feminismos colocaram para a gente nos últimos tempos, e que, na verdade, o feminismo anterior também fez isso, mas aqui, talvez, né, depois de um tempo a gente veja de outro jeito, é realmente desconstruir aquilo que parece natural e dado. Né? Então, é perceber onde tem desigualdade que estava escondida, é perceber onde tem violência que não se podia falar, não é? E tudo isso para mudar. E eu acho que isso é um desafio
é um desafio em diferentes ambientes, na escola, na universidade, nas empresas, na vida social, na rua. Na família, dentro de casa. Na família, dentro de casa, né? É um grande desafio, porque eu acho que cada vez mais a gente tem noção de que, como vocês estavam falando, né? Por exemplo, os estereótipos, né? O masculino, né? A violência machista, claro, ela é letal para muitas mulheres, mas ela é ruim para os próprios homens. Sem dúvida. Né? Se você olhar dados de violência urbana, por exemplo, um monte de homem morre em briga de ciúmes, que é uma coisa completamente machista, não é? Completamente antiga, né? Então, ainda é preciso, eu acho, construir uma ideia. Eu acho que o grande desafio é esse, é a ideia do respeito, né, entre as pessoas, porque isso passa por vários diferentes movimentos sociais, né, de oportunidades e desigualdades, mas também de desconstruir essas certezas muito enrijecidas, né? E que, neste momento político que a gente está vivendo no Brasil, é muito difícil, porque a gente está vivendo de novo, acho que já falamos, mas acho que vale retomar, não é? Que esse crescimento do conservadorismo tem ecoado num aumento da violência contra as mulheres, tem ecoado no aumento da violência contra pessoas LGBT, né? Tem a diminuição de políticas públicas, né? O fato de não ter mais, né? O ano passado não houve investimento nas casas-abrigo. Casa-abrigo é uma política fundamental. Sem dúvida. É uma política fundamental. E milhões de países, quer dizer, basta você olhar os outros países que fizeram essa política, né? O que ela significou, né? Então, eu acho que... E mais do que isso, olhando os outros países também, a gente pode ver que é possível mudar. Exatamente, há essa possibilidade. Bom, a conversa está ótima, mas o diálogo já chegando no seu final. Eu queria agradecer muitíssimo a professora Bárbara Heller, professora do programa de pós-graduação em comunicação da Unip e membro do Observatório em Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura, Rubicon da ECA-USP, e também a professora Heloísa Buarque de Almeida, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, FFLESH, membro do NUMAS, o Núcleo de Estudos de Mercadores Sociais de Diferença, e também da Rede Não Cala, a rede de professoras pelo fim da violência sexual e de gênero na USP. Professoras, muitíssimo obrigado por presença das senhoras. Agradeço também a oportunidade de poder falar sobre esse assunto tão importante. Tão importante e sempre importante. Muito agradeço também, muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima.